E olha que louco, cara. Olha que louco. Quando você vai fazer um estudo sobre quais áreas envolvidas, por exemplo, na neurobiologia da depressão, da ansiedade, do toque, de transtornos psiquiátricos comuns que a gente atende na clínica, a gente normalmente vê, claro que existe uma complexidade muito maior, mas resumindo em duas, para ser bem pedagógico, resumindo em duas grandes áreas do cérebro, a gente teria as áreas que a gente chama de emocionalmente quentes, que seria a amígdala, córtex cingulado anterior e hipocampo, que são áreas mais da meiuca do cérebro. E existem as áreas que a gente chama de áreas emocionalmente frias, que seria o córtex pré-frontal, uma área muito envolvida com racionalidade, planejamento de futuro, análise e atribuição de critérios a comportamento, freio comportamental. E quando a gente vai ver um paciente psiquiátrico, normalmente as áreas emocionalmente quentes estão mais ativas. E tem algumas pesquisadoras que tentaram ver o que a psicoterapia faz no cérebro. E essas pesquisadoras mostraram que quando você entra com uma intervenção psicoterapêutica com o paciente, uma terapia cognitivo-comportamental, esses pacientes aumentam a atividade das áreas emocionalmente frias e tendem a diminuir as áreas emocionalmente quentes. Porque o córtex pré-frontal e essas regiões lá do meio é como se eles fossem ligados por cabos. Circuitos. Grandes fios assim, de luz ligando um ao outro. E aquilo ali fica conversando. Então, quando o paciente está muito emocionalmente ativado, ele está com aquelas áreas do meio do cérebro controlando. Então, áreas que querem recompensa rápida, não conseguem atrasar uma recompensa. Tem muita... Por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância que desliga o córtex pré-frontal. Então, a pessoa chora, grita, tem comportamentos que depois se arrepende, porque existe uma modulação dessa região. Então, quando a gente estuda pacientes com transtornos psiquiátricos dentro das áreas de neurociência, normalmente os grandes dois alvos assim dos pesquisadores é córtex pré-frontal e amígdala. E existem por exemplo, privação de sono é algo que altera essa relação entre essas áreas aí? Muito, cara. Você desliga o pré-frontal. Privação de sono é a pior coisa que você pode fazer para a tua saúde mental. Aliás, a primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não tá dormindo, não tem como ele ficar bem. Não tem, não existe. Não tem, cara. Eu sempre falo isso assim, para e pensa. Baleia é um mamífero, né? E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina, você desenvolver um mecanismo para você dormir dentro da água respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa que você vai passar 30 anos, se você viver 90, 30, você vai passar dormindo, cara. Parece uma perda de tempo. Não é, porque o teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O cérebro está fazendo ajuste metabólico ali dentro, está organizando tuas memórias. Durante o processo de sono, você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. O sono é importantíssimo. Aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, dormir... Pô, essa noite que eu dormi 3 horinhas, vou dormir um montão amanhã. Cara, você consegue, de certa forma... Pensa assim, ó. A falta de sono... Vamos voltar um pouquinho. Um ser humano, adulto, jovem, porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso. Mas um adulto dos 20, 18 aos seus 50 precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 está errada, mais que 9 tem alguma coisa errada. Tá. 7 a 9. Tem algumas pessoas... Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9. Mas aí você deve ficar privado durante o dia, né? Fico. Então, por quê? Porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal. E então, era isso que eu queria saber. Pensa de assim, verdade. Se você precisa de 7 horas de sono e você, de segunda para terça, dorme 6, você está devendo uma. De terça para quarta, dorme 6, você está devendo 2. Você passa a semana toda dormindo 1 hora a menos, chega final de semana... Tem estudos que mostram que você está com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Porque você está quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega o final de semana, você dorme pra caceta. Pra tentar recompor aquilo. Agora você imagina a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acho que não tem problema nenhum, tá tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental.
Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, alteração de humor, aumento de ansiedade. Porra. Por exemplo, se você pega... E imagina um cara que tá fazendo isso há muitos anos. Não, é foda, velho. Você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal, todos os transtornos psiquiátricos que existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo aquilo ali. Todos. Parelho, velho. Parelho. Pensa assim, ó. Você Pode falar. E se você já tem um transtorno psiquiátrico, aí agrava muito mais o quadro. Pensa assim, cara. Cara, eu tô falando isso tudo porque assim, eu percebo, eu tenho uma ziquezira também, entendeu? Já passei aí por uma depressão sinistra, um toque, e um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro. Obsessivos, Pensamento obsessivo. Enchendo o saco. E eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono. Cara, Vai ficando fadigado, né, cara? O seu córtex pré-frontal começa a ficar cansado, você não consegue mais controlar.